meus amores, olá minhas amoras, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tranquilos, tá? E preparados, porque hoje eu vou falar de confusão, hoje tem confusão na nossa aula. Sim, gente, escritores brigam, e não brigam pouco não, brigam muito. Então hoje a gente vai dar continuidade para nossa aula de realismo, tá? A gente ainda tá no realismo português. Vou explicar algumas confusões que tiveram dentro desse realismo, dentro desse movimento, e vou falar de um autor que é extremamente importante pra gente, que é o Antero de Quental. Tudo bem? Então essa é a parte 2. Na semana que vem, no próximo vídeo, a gente vai ter uma aula só do Eça de Queiroz, tá? Ele é um autor muito importante para o movimento realista lá em Portugal. E eu vou falar com um pouquinho mais de aprofundamento sobre as suas principais obras. Então espera que semana que vem tem história. Ok, meus amores? Então vamos começar com a parte 2 desse realismo português. Bom, meus amores, antes a gente entrar mesmo dentro do realismo português, eu queria fazer uma breve contextualização para vocês, que é o início do realismo europeu. O que marca esse início desse realismo? Qual é o livro que dá essa virada de chave? Esse livro é Madame Bovary, tá? Do Gustave Flaubert, não é Flaubert, tá? Flaubert. Madame Bovary foi um livro muito importante, muito polêmico, publicado pelo Gustave em 1857. Tá? Como o próprio nome já diz, ele vai contar a história da Madame Bovary, tá? Uma mulher de aproximadamente seus 40 anos que muda-se para uma cidade muito pequena. E nessa cidade ela começa a ter desejos e quem sabe um relacionamento, que eu não vou dar spoiler hoje, tá? Com um menino muito jovem mesmo, tá? Esse já seria um escândalo muito grande, tá? Já ia chocar a galera da época, mas pouco satisfeito, Gustave casa Madame Bovary, ou seja, ela é casada, gente. Então vocês imaginam, em 1857, um livro mostrando que uma mulher de 40 anos, casada, se apaixona e começa a se relacionar com um jovem. E quando eu falo jovem, é bem jovem mesmo, tá? A França inteira pirou, a Europa inteira pirou, porque isso é chamado de literatura escandalosa, tá? Vocês já tiveram um gostinho de literatura escandalosa quando os 50 Tons de Cinza foi publicado, tá? É um livro, são livros, né, que são vários, existem várias literaturas escandalosas, que faz mesmo esse escândalo que choca a sociedade. Tá? Mas ao mesmo tempo que choca e que escandaliza, também tem um gostinho de quero lá ver o que tem nesse livro. Então são grandes sucessos de venda, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, esse livro foi tão babadeira na época que as mulheres que queriam ler, elas faziam o seguinte: elas pegavam as capas de outros livros, de livros românticos, de livros de dona de casa, que naquela época existia bastante, e colocava, tipo encapava. Então quem via elas lendo não imaginava que elas estavam lendo Madame Bovary, tá? E eu acabei descobrindo, falando com os meus alunos, que isso é comum até hoje, tá, gente? Então foi uma literatura escandalosa, foi um livro que chamou muita atenção, que causou muito furor na Europa e que iniciou esse processo e esse movimento realista. O movimento ele vai se espalhando pela Europa e ele chega, obviamente, até Portugal. Portugal ainda era metrópole, tá? Então a gente ainda era colônia e por causa disso vai chegar esse movimento realista dentro do Brasil. Então, várias pessoas que iam para Portugal para estudar ou para trabalhar mesmo, porque era uma movimentação constante e normal, viram todo esse movimento literário crescendo e trazem características desse movimento para o Brasil. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Então, meus amores, além disso, a Madame Bovary é um livro que vai fazer toda uma análise da psique dos personagens. Então a gente tem toda uma análise psicológica
desses personagens, o que é extremamente importante. Então vocês imaginam esse movimento pegando fogo em Portugal em 1820, 1840, 1850, que é o grande boom dele. E nessa época, aqui no Brasil, estava tendo muitas modificações, independência, os movimentos. Então, é óbvio que o que estava acontecendo lá vai ter uma carga muito importante aqui. Tudo bem até aqui? Tá? É muito legal, procurem mais sobre esse livro. Ele é um calhamação, tá? Mas vale a pena ler porque é muito interessante. Principalmente para quem gosta de autores que fazem toda uma análise psicológica dos personagens, tá? Fechou? Então vamos começar em Portugal. Gente, a gente não pode falar de realismo português sem falar da grande rivalidade que existia entre os autores realistas e os autores românticos. O que, Marina? Pois é, galera, isso mesmo. Os românticos ainda se achavam no topo da literatura, tá? E eles começam a ficar um pouco incomodados com esses jovens, com essas crianças, como eles diziam, fazendo uma literatura muito diferente da deles. Então começa uma rixa, uma briga. Primeiro uma briga mais falada, ok? De indiretas, que foram se transformando em diretas, até essa briga evoluir e acabar numa briga física mesmo. Mas vamos falar primeiro das brigas indiretas, tá? Então a gente tem um grupo que é romântico, um grupo de autores mais velhos, mas que são românticos, que pertencem ao romantismo e que acreditam que o romantismo é a melhor maneira de se fazer literatura, e um outro grupo formado por escritores mais jovens que defendem a forma realista de se escrever, a forma realista de se expressar, ok? Gente, obviamente esses grupos eles estão localizados em cidades diferentes, tá? Então, as cidades e os autores românticos estão localizados em Lisboa, ok? Então eles estão localizados na capital de Portugal. O grande nome desse grupo romântico é o Feliciano de Castilho. Então sempre que eu falar Feliciano de Castilho, vocês vão lembrar de românticos. Então eles estão centrados na cidade de Lisboa e eles têm como líder, vamos assim dizer, o Feliciano de Castilho. Essas pessoas, elas têm uma mentalidade, principalmente política, bem mais conservadora, ok? Então, eles são pessoas, são homens mais conservadores, que querem a conservação desse status quo, dessa política que está imperando em Portugal. Em contrapartida, na cidade de Coimbra, nós temos um grupo de jovens, engasguei, gente, que é liderado por Antero de Quental. Antero de Quental, na época, muito jovem, tá? Estudante, que começa a perceber que o realismo é uma forma literária muito válida mesmo. E ele começa a explorar essa nova maneira de se expressar. E os conservadores, desculpa, gente, e os realistas, não sei o que eu falei, os conservadores, têm uma visão política mais progressista, de progresso, de evolução, nada de conservação. Então, eles são mais progressistas, eles são mais abertos, vamos assim dizer, a mudanças, tá? Eles querem a reestruturação desse status quo e dessa política. Então, não é uma briga só literária entre eu sou romântico e eu defendo o romantismo, ai não, eu sou realista, eu defendo o realismo. É uma briga também com fundos políticos, ok? Então, lembrei de românticos, pensei em Feliciano de Castilho. Lembrei de realistas, pensei em Antero de Quental. Tudo bem até aqui? Ficou claro? Então vamos prosseguir. O que acontece? Existe já um conflito, ok? Eles estão dentro das universidades, tanto da Universidade de Coimbra quanto da Universidade de Lisboa, e começa esse conflito. Até que o Feliciano romântico ataca
ok, gente? Ele escreve algo que ataca os realistas, ok? Os realistas liderados por Antero de Quental decidem retribuir o ataque. Então, eles escrevem uma outra carta. E fica esse chumbo cruzado durante um tempo, tá? O que o Antero de Quental diz? Que aí magoou, aí feriu. Ele fala que o Feliciano de Castilho não tem nenhum talento literário. Gente, quando o Antero, tá, um jovem, diz que o Feliciano, um autor já conhecido, tá, bem mais velho que o Antero, então um menino falando que eu, Feliciano, tá, um grande autor romântico português, não tenho talento. Ah, não, virou pessoal. E a briga toma proporções muito maiores. Tudo bem? Então vamos lá. O que acontece? O Feliciano, romântico, escreve o que a gente chama de Poema da Mocidade. Esse poema foi publicado em 1865. O que tinha nesse poema? Esse poema, meus amores, é uma crítica aos realistas, tá? E principalmente uma crítica direta ao Antero de Quental. Porque lembra que foi o Antero de Quental que falou que o Feliciano não tinha talento. Olha essa partezinha do poema que é aqui que pega. Os realistas, ok? Ele não fala diretamente, mas a gente sabe que é para os realistas, não têm bom senso e bom gosto. Então ele fala que a literatura realista é uma literatura pobre, é uma literatura que não tem um bom senso, que não tem um bom gosto, que não é bem feita, que não é refinada, que ela é muito bruta. Gente, a hora que o Antero de Quental chega nesse poema, ele pega o poema, ele fala: ah, não, pelo amor de Deus, esse cara tá achando que ele é quem? Tá achando que ele pode falar mal de mim e dos meus companheiros aqui? Ah, não, vou ter que retribuir. E ele vai e escreve um poema para o Feliciano. Qual é o nome do poema? Bom senso e bom gosto. Então ele pega uma parte do poema do Feliciano e escreve um novo poema criticando o Feliciano de Castilho e criticando os românticos, ok? Então no poema ele vai defender as ideias realistas e as ideias libertárias, então as ideias mais progressistas. E ele vai criticar esse conservadorismo dos românticos, ok? Gente, essa briga, tá? Rende pano pra manga, mas rende pano pra manga, tá? E eles vão acabar brigando entre si, tá? Tudo bem até aqui? Sim, a gente chama esse momento de questão Coimbra, ou questão Coimbra, tá? Vocês vão ver em vários lugares esse nome, questão Coimbra ou questão Coimbra. Tudo bem? Além disso, meus amores, tá? O que acontece? Acontece as reuniões do Cassino Lisbonense, tá? Então, no meio de toda essa confusão entre românticos e realistas, uma confusão que também saiu do poema pra cá, poema pra lá, porque eles brigaram entre si, tá? Havia o Cassino Lisbonense. O que era o Cassino Lisbonense? O Cassino Lisbonense, meus amores, era um bar, tá? Vamos falar assim para ficar mais claro, onde os escritores realistas se encontravam. Tá? Então eles iam lá, bebiam, trocavam ideias, um lia a obra do outro, eu vi o que o meu colega estava fazendo, eu me inspirava, eu criticava, tá? Tudo isso de uma maneira muito legal, tá? Mas obviamente isso vai acabar incomodando algumas pessoas, vou explicar mais, tá? Então era esse encontro, tá? E nesse encontro tinham muitas ideias do espírito moderno, da modernidade que estava chegando,
tá? Desses movimentos de renovação tecnológica, esses movimentos que se cruzam um pouco a Revolução Industrial chegando na Europa, partindo mais para outros países da Europa, não só a Inglaterra. Então, gente, era um movimento de exaltação dessa modernidade, tá? E, obviamente, exaltação do realismo, tá? Então, eram momentos onde esses autores realistas divulgavam seus trabalhos realistas. Então, tinha toda uma exaltação, tá? Além disso, eles pregavam que Portugal precisava do quê? De um avanço cultural. Eles falavam que Portugal estava muito junto com uma cultura religiosa, com uma cultura muito moralizante, com uma cultura onde existe muito bem definido o certo e errado, as noções do pecado, o medo de viver, tá? Então eles falavam que Portugal precisava de uma reforma cultural, que precisava de modernidade, que precisava de novos olhares. Meus amores, é óbvio que isso vai incomodar um grupo conservador de portugueses, ok? Portugal, ele era marcado por um grupo que queria a manutenção dessa Portugal religiosa, dessa Portugal colonialista, ok? E não queria que esses jovens com umas ideias diferentes viessem entrar nas políticas, ok? Então isso começou a incomodar. E o Cassino Lisbonense, como um marco desse encontro, começou a incomodar mais ainda, tá? O Cassino recebeu uma série de críticas e uma série de denúncias. Então, o que acontecia? As pessoas denunciavam o Cassino por falar que lá tinha desordeiros, por falar que lá era bagunça, por falar que lá tinha o exagero na bebida, ok? Que tinha atividades ilegais. Então, o cassino, o local, foi sofrendo várias denúncias, tá? Com isso, houve uma intervenção judicial que fechou esse cassino lisbonense, tá? E com o fechamento desse cassino, o realismo português ele perdeu muito, porque ele perdeu a localidade dessa troca e desse encontro desses autores, tá? Então a gente percebe aqui, por que eu trouxe o Cassino Lisbonense para vocês? Para mostrar que o realismo, ele não é só um movimento literário que a Marina tá falando, uns autores falando de coisas diferentes, sendo mais realista, mais racional. Não, ele é um movimento também cultural, ele altera a cultura. E como toda alteração, ela é incômoda para quem quer ficar do jeitinho que tá. Então, meus amores, o realismo, tanto em Portugal quanto no Brasil, ele transforma profundamente toda a cultura local desse país. Tudo bem? Sim? Ficou claro? Bonitinho? Então tá bom. Se ficou dúvida, comenta aqui embaixo. Vamos agora falar um pouquinho sobre esse cara aqui. O famoso Antero de Quental. Olha o Antero aqui com seus belos olhos claros. Ele era meio ruivo, falam que ele era muito bonito na juventude. Gente, o Antero de Quental é o bonito que brigou com o Feliciano, tá? É o que teve a treta lá com o Feliciano. E eu vou falar sobre a literatura dele de uma maneira um pouquinho resumida, tá? Porque a gente dá mais atenção pro Eça de Queiroz, que eu falo na próxima aula. Então vamos entender um pouquinho quem que é esse Antero de Quental. O Antero de Quental nasce em 1842 e morre em 1891, tá? Ele tem até uma vida longa se formos pensar no que tinha na época, na mortalidade da época, tá? Ele viveu até bastante tempo. Ele tem, meus amores, uma poesia extremamente idealista. Que significa isso? Que dentro da poesia de Antero de Quental, ele vai mostrar os seus ideais. Então, a poesia de Antero de Quental, uma parte da poesia, é uma poesia revolucionária. É uma poesia que ele quer que as pessoas leiam e compreendam esse espírito revolucionário, que as pessoas se inspirem por esse espírito revolucionário,
ok? Então é uma poesia onde ele vai demonstrar os seus ideais, as suas ideias, as suas fomes de revolução, as suas fomes de mudança, tá? Então, grande parte da sua poesia é uma poesia revolucionária, tá? A gente fala que é uma poesia sonhadora, onde ele vai mostrar a questão social dos seus sonhos, dos seus ideais. Ele tem toda essa pegada mais social, tá? De olhar para as desigualdades, olhar para a exclusão social e tentar mudar esse panorama, esse cenário, tá? Nas poesias a gente vai ver muitas questões filosóficas, muitas questões sociológicas que são características de leituras mais revolucionárias. A gente não consegue falar de ideais, de vontade, de desejo, de mudança social se a gente não olhar para a filosofia e para a sociologia e se a gente não fizer questionamentos, ok? Então o Antero de Quental, ele é muito forte nesse aspecto. A sua poesia é muito carregada de questões filosóficas e questões sociológicas, ok? Ele tem, bem para o final da vida dele, para o final da obra dele, poesias com um tom pessimista. Por quê? Porque ele percebe que, às vezes, os ideais, eles ficam muito na gente. E a gente não consegue levar as nossas revoluções para a sociedade, para a vida lá fora. Então, ele começa a ficar um pouco pessimista. Ok? Ele começa a se entristecer, ele começa a se tornar uma pessoa amargurada, porque ele não conseguiu fazer todas as revoluções que ele queria, tá, gente? Tanto que o final da vida dele é marcada por um suicídio. Ele se suicida, ok? Então ele retira a sua vida, de tamanha tristeza, tamanho pessimismo que estava dentro dele, tá? Sua principal obra, meus amores, é conhecida como Odes Modernas, publicada em 1865, é a mesma data, tá? E foi a grande obra dele, foi o grande marco da sua literatura. É o que a gente mais conhece dele e é o que mais se tornou famoso, vamos assim dizer. Tudo bem, meus amores? Falei de uma maneira muito sucinta, mas é só para vocês entenderem quem era Antero. Se vocês quiserem, pesquisem mais, tem bastante coisa sobre ele na internet. Tá bom, meus amores? Qualquer dúvida, coloquem aqui embaixo, comentem, que eu fico muito feliz quando vocês comentam, tá? Dá o biscoitinho da tia Marina. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? Na próxima aula, essa de Queiroz, que eu amo demais, vocês vão ver que eu vou estar toda animada. Tá bom, meus amores? Um beijo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir aqui, que eu fico feliz também. Até a próxima aula.